Oi gente, meu nome é Alisson Lopes e esse é o The Nerd Box. Se você gosta de cultura e entretenimento, se inscreve no canal. Gente, lá em 2019 eu tava me preparando para fazer Enem, vestibular e todas essas coisas que as pessoas que estão saindo do ensino médio têm que fazer para poder ingressar numa faculdade pública ou uma faculdade privada ou conseguir uma nota boa no SISU ou no ProUni. E enfim, isso desgasta muito da nossa saúde mental. Meus pais viram que eu não estava muito bem mentalmente, então falaram pra mim, olha, por que você não vai pro Canadá? Aí eu falei, ué, Canadá? Pra que Canadá? Você não tá muito bem, você precisa descansar um pouco, você precisa espairecer um pouco. Eu falei, não, tudo bem, mas quem vai fazer a minha comida? Onde que eu vou morar? Aí eles falaram, não se preocupa que a gente vai colocar você numa host family. Eu falei, tudo bem. Obviamente eu não pesquisei muito porque eu não gosto de sofrer por antecipação. Então eu não vi como era a cidade, como era a cultura do lugar. Eu simplesmente peguei minhas malas e fui. Assim que eu cheguei lá, o frio absurdo de menos 11 graus. Eu nunca tive uma experiência de tanto frio assim antes na vida. E foi algo assim, um choque pra mim. Mas não tive muitos problemas porque eu tive um transfer para poder me levar do aeroporto até a casa onde eu iria ficar, então não houve problemas em relação a isso. Alguns dias depois houve a integração na escola de inglês e eu recebi o schedule, que seria basicamente a programação das minas aulas. Logo eu notei que uma das professoras era indiana. E isso logo me deixou basicamente obcecado. Eu falei, não, é o momento de desconstruir todo o estereótipo que eu tinha do povo indiano. Deu literalmente perguntar as coisas da cultura indiana, até porque eu tinha muito estereótipo devido à novela Caminho das Índias, que eu assistia quando eu era muito criança. Eu tinha 6, 7 anos quando essa novela passou e ela literalmente criou um imaginário na cabeça do brasileiro sobre como é a vida na Índia e como é a cultura do povo hindu. E não teve outra, gente. Eu bombardeava diariamente essa mulher com perguntas sobre a Índia, desde castas até casamentos, todas as demais coisas sobre a cultura dela. E aí, então, ela comentou comigo diversas questões sobre a cultura, e uma das primeiras coisas que eu perguntei, obviamente eu não ia deixar de perguntar sobre isso, é a questão das castas. Ela comentou comigo que as castas na Índia, elas foram implantadas há mais ou menos 3, 4 mil anos. Quando os indo-europeus, um povo que saiu ali basicamente do sul da Rússia, chegou na Índia e no atual Paquistão. E lá eles implantaram um sistema de castas, separando as pessoas em 4 grupos diferentes. Acredita-se que essa segregação em 4 grupos foi por questões raciais. Outros acreditam que não foi por questão racial, mas sim por uma questão de dividir determinados trabalhos na sociedade. Bem, as 4 castas principais são estas: os Shudras, os Vaishya, os Kshatriya e os Brahmanes. Os Shudras seriam os servos, os escravos, as pessoas que exerciam trabalhos de menos prestígio na sociedade. Já os Vaishya seriam os comerciantes, os nossos burgueses na Idade Medieval Europeia. Os Kshatriyas seriam a nobreza, a aristocracia, a casta que detinha o poder militar, a casta que era sempre de frente nas guerras, que financiava as guerras, que financiava os grandes confrontos. Eram eles que detinham o poder militar do país. E os Brahmanes eram a casta dos sacerdotes, das pessoas que existiam funções relacionadas ao clero, à religião hindu. A Surbi comentou comigo que ela pertence à casta dos Vaishya, ou seja, ela vem de uma família que possivelmente no passado exercia profissões de comerciantes e algo assim do tipo. Ela também comentou comigo que quando ela casou, ela pôde escolher entre 5 pretendentes diferentes. E o que ela escolheu era de uma casta maior do que a da família dela. Sim, gente, as castas podem se misturar de uma maneira que esteja entre as 3 castas principais. 90% dos casamentos na Índia acontecem dentro das mesmas castas. Ou seja, se você nasceu um Shudra, você vai casar com alguém que é Shudra. A maior parcela da população ainda prefere casar dentro da mesma casta, respeitando os conceitos da religião hindu. Porém, hoje já ocorre uma mudança em relação a isso. As pessoas estão mais abertas, mais flexíveis em relação aos casamentos entre castas diferentes, contanto que seja entre as 3 castas principais, os Vaishya, os Kshatriya e os Shudras. A Surbi é uma Vaishya e o marido dela é um Kshatriya.
a casta de cima da dela. Obviamente, isso foi algo aceito entre a família dele. Eles não se importaram dela ser de uma casta menor, mas alguns primos e alguns parentes um pouco mais distantes se incomodaram e não compareceram à cerimônia de casamento como uma forma de boicotar e demonstrar o seu descontentamento com o casamento de um parente deles com alguém de casta inferior. Apesar de socialmente ser aceito, o sistema de castas ele é totalmente contra a Constituição da Índia de 1947. Em 1947, Mahatma Gandhi criou uma constituição onde ele falava que não poderia mais existir castas. Ou seja, legalmente o sistema de castas não existe na Índia e todas as pessoas são iguais perante a lei. Porém, esse sistema ele é tão fixo no conceito de sociedade pros hindus que ele faz parte da religião. Então não existe a possibilidade de você falar para essas pessoas que não existem castas. Porque segundo a religião deles, que é seguida por mais de 80% da população, existem grupos sociais, existem castas. E esse sistema deve ser respeitado. Então é algo que faz parte da sociedade, da religião. Então é muito difícil de você colocar na cabeça dessas pessoas que eles não podem destratar alguém simplesmente porque nasceu na casta B ou C. O que mais assusta é saber que várias pessoas deixam a Índia para exercer um trabalho longe do país e poder ascender socialmente, porque eles não conseguem fazer isso dentro do país deles. Até mesmo seguidores de outras religiões, como o cristianismo, não podem se sentar na frente da igreja pessoas que nasceram numa casta menor. Os Shudras não podem se sentar na frente da igreja. Chega a ser ridículo, mas é. Quando eles se convertem da religião hindu para o cristianismo ou para qualquer outra religião, eles são questionados qual casta eles faziam parte antes da conversão. Caso a casta deles fosse Shudra ou Dalit, eles são obrigados a ficar no fundo da igreja. E isso acontece até em igrejas protestantes, católicas ou quaisquer que seja a denominação religiosa. Ou seja, o sistema de castas ele existe até mesmo em outras religiões. Quando as pessoas se convertem, elas ainda continuam respeitando esse sistema. E só houve uma flexibilização desse sistema após o domínio britânico, que foi de meados do século XIX até 1947. E mesmo as pessoas que estão indo para outras partes do mundo, indianos morando em vários lugares do mundo, eles ainda continuam respeitando o sistema de castas e mantendo essa tradição. Então eu acho que é algo que vai além da questão religiosa, foi algo que se estabeleceu como uma regra social em meio a um sistema religioso. Bem, essa foi a minha experiência com a cultura hindu e essas foram as curiosidades sobre a cultura hindu que eu trouxe para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu fale do meu intercâmbio ou mais das minhas experiências pelo mundo, é só escrever aqui embaixo.